Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês, mesmo que só virtualmente, para a abertura de mais uma mostra de filmes brasileiros com consciência social. Um dos meus maiores desafios e prazeres tem sido produzir e organizar esse projeto cultural e educacional, Mostra Brazilian Film Festival, que se realiza nos Estados Unidos desde 2010. Minha visão foi não só trazer entretenimento, mas também informação. Mostra Brazilian Film Festival foi criada para promover uma melhor compreensão da cultura, política, história, meio ambiente e temas sociais do Brasil através do cinema. Discussões com cineastas brasileiros, críticos e expertos têm proporcionado uma inesquecível experiência educacional a todos os que têm participado de nossas mostras prévias. Este ano, embarcamos em nossa segunda década em trazer filmes brasileiros com consciência social a Chicago e aos Estados Unidos. E esta é a nossa 6ª edição aqui no Brasil. Mas tivemos que fazer uma pausa e olhar de perto a situação do Covid-19, que abalou não só o nosso festival, mas o mundo inteiro em todos os seus aspectos, nos fazendo refletir na importância de nossas ações, conscientes ou subconscientes, para com os nossos outros seres humanos. Nos Estados Unidos, o assassinato de George Floyd e todos os atos de violência cometidos no mundo inteiro devido à discriminação, ódio e falta de respeito por nossos irmãos seres humanos despertaram ao mundo a necessidade de ação, de tomar medidas para erradicar esses preconceitos. Mostra, desde o início, teve como seu propósito mostrar filmes brasileiros com consciência social, mostrando aspectos sociais que são não somente brasileiros, mas universais. Como presidente e chefe executivo da organização Parties of the Americas, que é a nossa organização através da qual nós fazemos a mostra, John McPhail disse: devemos continuar a promover a visão de um mundo que é inclusive e diverso, construído nos valores de respeito, resiliência e desenvolvimento. Este ano, devido à pandemia, estamos apresentando nossa primeira mostra de filmes brasileiros virtual. E temos a imensa alegria de ver que vocês decidiram estar conosco nessa jornada, de experimentar uma aventura excitante de descobrir nossa cultura, nossa vida e o que faz com o 5º maior país do mundo, apesar dos seus problemas, é ainda um país fascinante. Gostaria de ter essa oportunidade de agradecer aos meus colegas Luiz Oliveira e Rudy Gonçalves, que me assessoraram em todas as etapas da Mostra 11, e aos nossos patrocinadores e apoiadores da Mostra aqui no Brasil, que acreditaram no valor deste programa e nos apoiaram este ano, apesar da pandemia, para que pudéssemos trazer nossos filmes, cineastas e, mais que tudo, aspectos importantes da nossa cultura brasileira para vocês. Gostaria também de agradecer a nossa audiência virtual por sua presença e participação, sem a qual não teríamos um festival. Por último, mas acima de tudo, agradeço ao Deus Todo-Poderoso por me dar a força, saúde e orientação para poder trazer a todos vocês, apesar das circunstâncias atuais, essa Mostra 11 virtual. Desfrutem e cuidem-se muito. Olá, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Bem-vindos à Mostra 11 Brazilian Film Festival, essa penúltima noite de bate-papos aqui pelas redes sociais. O meu nome é Luiz Oliveira, eu sou coordenador da Mostra aqui no Brasil, e como a Ariane já falou, é o 6º ano, né, que a gente faz a Mostra Brazilian Film Festival aqui no Brasil. Nós chegamos em 2015, começamos no Espaço Itaú de Cinema Augusta, onde o Ademar de Oliveira abriu as portas para a gente. Ficamos um tempo lá, depois já chegamos em Indaiatuba, fizemos apresentações também pelo Circuito SP Cine aqui em São Paulo, já levamos filmes com consciência social para vários céus da periferia aqui da cidade. Há 3 anos chegamos em Porto Alegre também, e esse ano estamos aqui de forma virtual, né, onde a Mostra Brazilian Film Festival está chegando em todo o Brasil. Essa mostra é organizada por uma organização, Partners of the Americas, que a Ariane citou também, que ela faz conexões
de estados americanos com estados brasileiros e outros países da América Latina, né? E a mostra está crescendo não só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos também a mostra vem crescendo, já está chegando em outros estados, Indiana, por exemplo, e tem vários outros estados onde nós temos comitês de partners que estão pedindo já a mostra. Então, a tendência é crescer, e esse ano está com muito mais audiência, né? Porque nos Estados Unidos também fizemos uma mostra virtual que foi muito legal e teve muito sucesso, e aqui no Brasil também. Estamos chegando a todo o país, né, com a Mostra 11 esse ano virtual. E quero agradecer muito a vocês, aos internautas que estão acompanhando a mostra. Quero lembrar para vocês que, se vocês tiverem questões, perguntas, comentários, podem colocar aí no chat da rede social que você está acompanhando, que nós vamos responder durante a nossa live. E eu já vou chamar o convidado de hoje, é o diretor do filme A Terceira Margem, o Fabien Remy, por favor. Boa noite. Bem-vindo, Fabien, à Mostra 11, boa noite. É um prazer estar aqui, ter um espaço de exibição A Terceira Margem, e, enfim, vai ser um prazer conversar com vocês, com os internautas e com o Sérgio. Legal, muito obrigado, prazer em tê-lo conosco, tá, Fabien? E agora eu gostaria de chamar o Sérgio Riso. O Sérgio é jornalista, professor, crítico e também curador de cinema. Boa noite, Sérgio, seja muito bem-vindo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Fabien. É um prazer estar aqui com vocês, não só por conta das características do festival, mas também para conversar sobre A Terceira Margem, é um filme que eu adoro. Eu também, é um filme muito legal. Então, pessoal, eu vou deixar agora, Sérgio, você com o Fabien. Eu volto no final, lembrando que o filme do Fabien, A Terceira Margem, está disponível ainda na plataforma hoje, você pode assistir hoje à noite, e depois, durante a live, vai aparecer o site aí da mostra, que vocês podem assistir outros filmes também que estão disponíveis até amanhã. Sérgio, então, por favor, agora é com você, e que tenhamos uma boa live, no final eu volto. Muito obrigado, Luiz. Fabien, boa noite de novo. Você já me ouviu dizendo que eu gosto muito do seu filme, isso é verdade, e eu tive o prazer de assistir a ele pela primeira vez, fazendo parte do comitê de seleção do É Tudo Verdade, o Festival Internacional de Documentários, o que significa que eu devo ter assistido ao teu filme ali pelo final de 2016, ele foi selecionado para participar da competição de 2017. Vi na ocasião, gostei muito, e depois não tinha voltado a ele. Voltei agora por causa desse nosso bate-papo, e aí você fez com que eu fosse atrás de outras duas coisas, que me parecem estão relacionadas de alguma maneira ao teu filme, e eu queria partir delas, né? Bom, as coisas são esse sujeito aqui, João Guimarães Rosa, autor de um conto no livro Primeiras Histórias, que se chama A Terceira Margem do Rio. Tem algo do teu título, do título do teu filme aqui, e tem algo na metáfora que o Guimarães Rosa constrói nesse conto admirável, né? Breve, mas maravilhoso, que está, evidentemente, no teu filme. E você também me levou aqui para um outro conto, né? É um conto que está embutido aqui nessa maravilha de livro, que é A Marcha para o Oeste, do Orlando e do Cláudio Vilas Boas. E aí eu fui atrás ali do trecho que fala do João Camura, ou João Abreu Luz, e aí eu descobri que esse pedacinho é um conto também, né? Quer dizer, tem uma riqueza literária na maneira com que os irmãos contam como foi que, num determinado momento da imensa jornada deles por aquela região, eles souberam da existência do João e foram personagens, né? No deslocamento dele. Então, lembra essas coisas todas, acho que é bacana para quem está nos acompanhando também, ter essas referências, acho que elas enriquecem o teu filme, assim como o teu filme enriquece você vir para esses contos. E eu queria saber de você, como é que você passou por essas obras, como é que você chegou na trajetória do João, se foi realmente pela Marcha para o Oeste, ou se você soube dela por outra fonte. Então, o Terceira Margem, na verdade, começou com uma viagem com um amigo meu que tinha... A tia-avó dele morava em Luciara, que é uma cidadezinha que foi fundada na margem do Araguaia,
na altura da ilha fluvial do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo. E, por acaso, a gente ficou hospedado na casa dessa senhora que chamava Adalta, que era filha do Lúcio da Luz, que era fundador dessa cidade, desse vilarejo. E tem uma tradição oral muito forte, né? Então, a gente ficava ouvindo horas e horas a fio a Adalta contar histórias da fundação do vilarejo até todo como é que foi chegar nesse lugar que era totalmente despovoado, aliás, me corrijo, na verdade já tinham tribos indígenas, em particular os Carajás, Tapirapé, mas como é que foi assim para eles chegar nesse lugar e começar a estabelecer que viria a ser uma cidade, né? E aí, uma dessas histórias que ela contou foi João da Luz. Mas, assim, eu demorei um pouquinho para chegar na ideia de fazer um filme sobre João, porque eu estava muito interessado na época nesse processo todo justamente de ocupação, né, do não indígena, e dessa relação que assim, a gente conhece historicamente, né, todos os dramas, toda a violência que foi o contato, né, com os não indígenas e com as populações indígenas no Brasil todo, mas também, em alguns casos, assim, um certo entendimento, um certo acordo com várias complexidades e até contradições, mas no começo, assim, eu me interessei muito por esse processo globalmente. E aí o tempo foi passando e eu comecei realmente a ficar mais interessado na figura do João, porque João era realmente essa pessoa que estava no meio, né, desses dois polos, e ele fez essa passagem, né, ele foi realmente uma figura que criou um vínculo entre as comunidades, né, e na época ele ainda estava vivo, então, mas antes de chegar nisso, claro, quando eu descobri todas essas histórias da Adalta, eu voltei para o Rio e fiquei muito tempo pesquisando no Museu do Índio. Então, realmente, um dos textos que me marcou foi esse texto do Orlando, né, Vilas Boas, que achei incrível, assim, né, porque tem os diálogos, né, são quase diálogos, assim, quase cinematográficos, e eles têm toda aquela particularidade, né, do Centro-Oeste, que tem uma linguagem muito rica, né, muito imagética, e que acho que talvez menos conhecida no Brasil, né? Acho que assim, o Centro-Oeste é uma área talvez um pouco menos explorada assim pela literatura e pelo cinema. Posso estar enganado, mas eu tive essa impressão, pelo menos ao longo da pesquisa. E então foi realmente importante, assim, porque também era de repente era isso que você falou, né? Era um conto, então era uma forma de estar totalmente imerso nesse momento muito peculiar que ele conta, que é do reencontro de João, né? A volta de João para a família dele, e que é muito impressionante porque bom, tem esse outro personagem que é o Krumari, que acompanha ele, né? Que é quase um irmão, e aí esse drama, né, da separação, então se sente que tem assim um vínculo muito profundo que se estabeleceu do João com os Nebengocré, né, que é o nome dos Kayapó, e o Kramuri, e isso me chamou muita atenção. E aí, em 2005, se eu não me engano, eu fui para Luciara e depois para São Félix do Xingu, para São José do Xingu, para conhecer, né, o João. E chegando lá, na época não tinha essa história de internet, né? Assim, a comunicação, principalmente com esses vilarejos, era mais difícil. Então, eu fiquei sabendo que ele tinha falecido poucas semanas antes, né? E aí, de repente, foi todo um projeto, todo um desejo, uma construção que desmoronou. Então, passei alguns meses me recuperando, assim, e recuperando o desejo, de alguma forma, de contar essa história. E aí cheguei no Tiniá, que é um amigo que eu conheci no Rio, né, que a princípio a gente não tinha essa ideia de fazer o filme juntos, e aí, de conversa em conversa, a gente queria fazer um projeto juntos, e chegou nessa ideia, Tiniá, vamos fazer essa viagem, você me ajuda a contar essa história, e
E é isso. E eu acho que é interessante que demorou mais de 15 anos, né, da primeira viagem até a realização do filme, e o Tiniá estava num momento muito importante, que eu acho que essa espera, de alguma forma, foi fundamental para o filme ter sentido para ele também, sabe? Assim, acho que foi uma sorte tremenda de ter, claro, ter encontrado a história do João, mas também de ter feito essa viagem com o Tiniá nesse momento da vida dele, sabe? Porque para mim o filme, obviamente, tinha um sentido, e acho que para ele também. É até uma pena, eu tentei contactá-lo para ele participar, não está presente aqui, mas ele está no Oricuri, eu não consegui entrar em contato com ele, que é o ritual que a tribo se isola, né, durante 3 meses. Agora, o conto do João Guimarães Rosa é mais complexo, assim, porque, na verdade, eu li há muito tempo, e eu confesso que eu não li recentemente. E o título, todo mundo falava, olha, você não pode usar esse título, você não pode, realmente. Eu queria evitar, de qualquer jeito, de usar esse título, mas, assim, depois de muitas considerações, ficou muito... Para mim, só fazia sentido a Terceira Margem. No caso, não é nem a Terceira Margem do Rio, né? Que já tem o filme... tem um filme argentino também, que chama Terceira Margem, Terceira Oria. Enfim, eu achei que... Assim, do que eu lembro do conto, é a história de um pai, né? Que vai no Rio e fica nesse limbo, né? Tem essa presença, ausência, ele fica no entre dois também, num mundo quase paralelo, assim. Exato. Tem a adaptação que o Nelson Pereira dos Santos fez também, né, Fabiano? Do próprio conto. Exato. Mas a situação é essa mesma da qual você se lembra. O narrador fala a respeito do pai que um certo dia encomenda uma canoa em que caiba só um homem, e aí ele embarca nessa canoa, e para surpresa de todos, não é que ele vai embora, ele fica por ali, indo de uma margem à outra do rio que fica perto ao local onde eles viviam. E isso, não quero aqui cometer nenhum spoiler, né, mas dura muito tempo, dura muitos anos, e a vida da família vai se transformando, e o pai continua por ali, né, como se buscasse a tal da terceira margem. E o final do conto é de uma poesia que me lembra muito o teu filme, né, me lembra muito o Tiniá, e que é mais ou menos assim, ó, é o narrador, o filho, dizendo, mas então, ao menos, que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras. E eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. Maravilhoso. Isso é Guimarães, né? É uma coisa absolutamente extraordinária. Fabiano, já tem uma pergunta aqui do público, eu vou te dizer qual é e engatar aqui um complemento. A Ellen Araújo quer saber quais foram os maiores desafios durante a produção, né? E aí eu te pergunto se por acaso um dos desafios foi você, como um experiente montador, se propor aqui a dirigir um longa pela primeira vez. Meio... Acho que a experiência de montador, por um lado, ela dá uma certa segurança, né? Porque quase partir da ideia que você pode fazer um filme com absolutamente qualquer tipo de imagem. Né? Exagerando um pouco, mas assim, poderia fazer um filme com imagens da internet e poderia fazer um filme muito bom, inclusive. Né? Mas aí, claro que depois tem o lado da experiência do filme, né? Que aí são coisas que acontecem durante a filmagem, por causa da filmagem, ou que vão influenciar a filmagem, e aí é a magia do filme, né? E para mim foi uma descoberta, assim, muito, muito feliz. E, enfim, em vários aspectos eu fui surpreendido de alguma forma, né? Agora, para voltar à pergunta, assim, os desafios... bom, se for considerar a produção, a fase da escrita, né, e do desenvolvimento, é um projeto que era difícil de realizar porque era muito distante, né? Então precisava de recursos que eu pessoalmente não tinha, assim, precisava de um fundo, né, de captar fundos para fazer filmagem,
E então, né, foi um longo período também de escrita, de reescrita, que eu acho que foi muito bom, apesar né, às vezes a frustração, a dificuldade de voltar ao projeto, reescrever, mas acho que também permitiu eu chegar na hora da filmagem com, não sei se a palavra é segurança, mas talvez uma intuição um pouco mais clara, assim, dos caminhos, né, do que a gente estava buscando. Mas claro que nunca tem uma resposta, né? Nem deveria, porque a filmagem também é outra descoberta, assim como a montagem também é uma redescoberta do filme totalmente diferente, assim. Eu acho que mais, assim, a experiência foi realmente muito legal, sabe? Foi uma equipe pequena, a relação com o Tignhac foi muito, acho que para ele foi uma experiência bacana também, importante. Tinha, assim, a gente queria fazer tudo muito... os trâmites para, por exemplo, ter acesso aos Mebengocré, né, aos Kayapó, no Parque do Xingu, tinha todo um lado burocrático que foi realmente difícil. Esse lado foi talvez o mais que criou a maior tensão, porque até quase a véspera da filmagem a gente não tinha autorização. E a gente tinha passado meses já, né, já tinha iniciado o processo de fazer vacinação, mandar relatório do que a gente queria filmar, né, explicar o projeto, o contato com os Mebengocré, tudo isso a gente fez assim, tentando fazer da melhor forma possível, e foi um processo demorado, mas também eu acho que, enfim, né, no final das contas deu tudo certo. E eu senti também, acho que né, para quem estava na produção deve ter sido mais sensível ainda, uma certa resistência, assim, uma certa desconfiança, né, dos Mebengocré, dos Kayapó, porque eles são muito mediatizados, né, tem uma série de questões ali, enfim, eles, por exemplo, estudiosos vão lá estudar e às vezes eles somem do mapa e nem recebem o fruto da pesquisa, né, a tese que seja, então tem esse cuidado da parte deles, assim. E foi bom porque também foi um processo, a filmagem foi começar de uma situação muito tensa, assim, de ter muita restrição em relação ao que a gente ia fazer, e tanto que eu acho que o filme tem um pouco isso, também por motivos técnicos, que a câmera eu descobri um certo dispositivo pesado, assim, sabe, não era uma handicam que você pegava, apertava o botão, saía gravando, não, era uma câmera maior, tinha que montar a lente, então tudo isso de alguma forma motivou um aspecto formal do filme também, que hoje, sendo um pouco crítico, acho quase um pouco, não é engessado, mas assim, né, tem uma certa rigidez no filme, que por outro lado foi interessante porque com o Tignhac descobri também que ele não estava à vontade em o filme sendo uma espécie de no dia a dia, na intimidade, assim, com a câmera ligada, né? Como ele tem um trabalho de apresentar a cultura dele para um público, então de escola, público em geral, no CCBB do Rio, por exemplo, ele tem essa coisa um pouco de se colocar em cena, sabe? Então a sensação que dava é que tudo isso contribuiu para criar como se fossem pequenas cenas programadas, e dentro do espaço dessa cena, dentro dessa rigidez, aí acontecia alguma coisa que era mais da ordem do documentário, sabe? Então, eu não sei se foi exatamente uma dificuldade, mas foi uma surpresa com a qual tanto eu quanto toda a equipe, a gente teve que lidar com esse fato, né? Então, é engraçado, eu revendo o filme, assim, acho que ele tem essa coisa, tem uns blocos, né? Tem essas cenas, essa coisa um pouco rígida, que tinha assentado ali, conversando e tal. Mas é isso, aí era a proposta também, né, de ver o que acontecia desses encontros, né, dessas barreiras culturais, que o filme também fala um pouco disso, me parece. A diferença de língua, né, a diferença de linguagem cultural, a diferença enfim, o cuidado no trato, né, da diferença cultural, tudo isso acho que acaba ficando bem visível, né? Logo no início, Fabiano, logo no início o filme tem uma sequência em que vocês são recebidos e alguém de uma tribo pergunta, né? Quem que são essas pessoas, o que elas estão fazendo, né? Tem ali uma avaliação dessa turma aí de brancos que estão chegando com você, Tignhac.
né? E aí a gente não entende, né? É uma língua que a gente, assim, a gente soube depois, que a gente, durante a filmagem, esse era um outro aspecto também que a gente tomou muito cuidado, era de ter alguém que acompanhasse a gente, né, lá da tribo, da aldeia Piaraçu, que é a aldeia mais perto da cidade, para justamente fazer essa tradução. A gente, num computador, já fazia legendagem no material que a gente ia filmando, para já chegar na montagem com tudo, né, tendo essa legibilidade assim, do que estava sendo dito. E isso foi muito bacana também. Perfeito. O teu projeto participou de laboratórios, teve mentorias. Você podia contar para a gente a importância delas para o desenvolvimento do filme? Bem no começo, ele participou de uma residência na França, de Lussas, que é uma cidadezinha que tem, que todo ano, durante uma semana, organiza um festival documentário. É muito legal, assim, um lugar que respira documentário. Teve até, acho que um filme que está no IDFA agora, da Claire Simon, que conta um pouco a luta desse pessoal para construir um site online, né, de streaming de documentário, que chama Tank, no qual o Terceira Mágica participou também. E foi uma experiência, mas isso muito no começo, ainda não, o João não era nem uma figura muito ainda presente, assim, estava ainda, mas foi legal, foi importante nessas experiências de imersão, assim, de troca muito intensa, porque no dia a dia é isso, né, eu trabalho como montador também, então é difícil às vezes você conseguir esse tempo e espaço para trabalhar nos projetos, né. A gente participou de um outro laboratório que foi me deu um branco agora, IAVE, que é um laboratório mais voltado para a produção, mas isso foi muito importante também, porque o André Halak, que produziu pela Trinchi, que é uma produtora aqui de Minas, foi um momento que a gente teve muito junto, assim, e teve uma interação que eu acho que é muito construtiva, porque a gente sempre vê o produtor, né, como uma figura que vai resolver um aspecto financeiro e mais prático do filme, mas é uma troca super importante, assim, no aspecto criativo também do projeto, né. Então foi uma oficina na qual se discutiu muito, assim, roteiro, né, também, e acho que foi nesse momento que o André entrou muito no filme, foi muito importante, assim, foi muito legal, criou uma proximidade, a gente é amigo hoje em dia, mas assim, foi um momento que a gente ficou muito próximo, e ele mais próximo do projeto. E aí na montagem, foi uma loucura, assim, porque a gente ficou montando o filme 5 meses, e no final, assim, tinha um corte de 3 horas, mas enfim, já tinha muita coisa do que ficou no final, mas estava ainda meio perdido, assim, principalmente em relação à narração, que era como eu me colocava no filme, né? E aí foi uma semana e foi uma loucura, foi lá no IDFA, né, que é esse festival na Holanda, reuni alguns projetos para acompanhar a montagem, e foi maravilhoso, porque aí foi muito, assim, mágico, inesperado, porque de repente o filme parece que se resolveu, sabe, assim, a narração, ainda me vejo de madrugada com o Bruno Carboni, que é um montador também, que entrou mais para o final para ajudar também, né, ter esse olhar mais distanciado, trouxe um frescor, assim, um olhar mais crítico, né. Foi um momento, eu acho que assim, claro que a gente teria chegado no filme se não fosse por esse laboratório, mas talvez tivesse demorado mais, né. Acho que foi importante por causa disso, assim. E também, claro que me parece assim, que esses laboratórios são lugares onde você começa também a fazer o filme ser conhecido dentro de um certo circuito, né, documentário. Foi um festival muito importante de documentário. Ele acabou não passando no IDFA, mas foi bom, né, ter esse contato e ter essa noção também, porque eu não conhecia, assim, nunca tinha ido presencialmente. Você descobre toda uma rede, todo um circuito, assim, né, várias formas também de apoiar o desenvolvimento, e é muito bacana ter esse tipo de experiência. Assim. A estreia internacional foi em Leipzig, né? Foi Leipzig, em 2016. Você se lembra ali da recepção? Você achou que foi positiva? Foi muito, muito legal, assim, porque documentário, né, é um formato que eu acho que não tem tanta, talvez, receptividade quanto ficção, e é uma cidade
acho que 1 hora de Berlim, assim, é uma cidade média alemã, que de repente meio que gira em torno desse evento que fica espalhado. Então tem várias coisas acontecendo simultaneamente, assim. E aí os filmes ficam todos numa espécie de shopping com várias salas grandes, uma projeção super legal, assim, e as salas cheias, aí maravilhosas, né? Chegar, apresentar o filme pela primeira vez com um público, com uma sala cheia, sabe? E com público também de fora, né? Que não tem tantas, talvez tantos, não sabe tantos códigos que o filme está passando, né? Necessariamente. Foi ótimo, assim. Para mim foi muito bacana. Uhum. Verdade também, né? Acho que foi a estreia no Brasil, foi outro momento, assim, muito, muito especial. E aí eu mencionei que o teu filme participou da competição de médias e longas, mas eu não mencionei que ele ganhou o prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, de melhor filme brasileiro na competição. Contando que a partir de Leipzig você deve ter ficado pelo menos 1 ano com esse filme participando de festivais, estou chutando mais ou menos. Por quanto tempo ele ocupou a tua vida, Fabiano, a partir do momento em que você disse quero fazer um filme sobre essa história? Você consegue dimensionar? A parte da escrita é muito fragmentado, né? A parte da produção foi 1 mês de pré, a gente ficou 6 semanas filmando, ficamos quase 6 meses montando, e depois isso é uma outra descoberta, né? Que a gente acha que depois que finalizou a correção de cor, que o filme está pronto, no DCP, tem um trabalho gigantesco depois também, né, que, claro, envolve uma boa parte da produção, mas, assim, é um trabalho tão árduo quanto, com outro aspecto, mas tão árduo quanto a produção, a pós-produção, que é você entender os festivais, né, fazer as inscrições, escrever, às vezes, diferentes tipos de sinopse. Foi um trabalho grande, assim, mas que é muito... A gente tinha uma planilha de Excel no Drive, assim, com xizinhos, né, quando entrava, era selecionado e tal. A gente, às vezes, parece meio frustrante, né, porque, obviamente, tem várias... Uma vez que o filme estreia numa janela importante, depois é muito mais difícil, né, ele entrar no circuito, a menos que seja um filme excepcional, que, enfim, todos os festivais, de alguma forma, vão querer apresentar, mas, assim... Mas vale a pena, assim, foi muito gratificante, porque aí o filme vai para outros países, vai para outros lugares no Brasil, então isso durou, assim, teve uma fase mais intensa de inscrição de uns 2, 3 meses, e depois um trabalho mais fragmentado também, né? Mas ele ficou 1 ano e pouco, ele depois entrou nesse streaming lá na França do Tank, que é uma plataforma muito bacana, assim, respira documentário, é maravilhoso. E entrou no circuito Sesc também, passou numa mostra no Araguaia, em Barra do Garça, assim, em vários lugares, assim, e é muito legal, muito legal. Eu pude estar presente em algumas exibições, inclusive, sei lá, em Visconde de Mauá, na Serra da Mantiqueira, que é um lugar que eu passei uma parte da minha infância, e é muito legal estar com o filme nos braços, assim, sabe, e mostrar. Inclusive, é um comentário meio à parte, mas faz tanta falta, né, que a gente fica pensando assim, o público, né, cadê o público? E às vezes você repara que tem um público que tem tanto desejo, sabe, de ter acesso, que às vezes também esse gesto de ir atrás, né, é muito gratificante e surpreende às vezes. É claro que tem um custo, né, a gente não... Sim. Você conseguiu exibir o filme para todos os personagens, evidentemente que estão vivos? A gente não foi apresentar, isso é uma grande frustração, assim, mas ele foi exibido lá na Piaraçu, né, na aldeia Bengocré, a gente filmou, e ele teve uma exibição mais pequena em Luciara, e essa é uma dificuldade, assim, foi difícil botar pilha para o pessoal mostrar, ter um espaço com um projetor, então esse foi talvez a maior frustração, assim, sabe, de não ter tido a ocasião de ir lá de novo e
e criado essa exibição, assim. Mas, talvez, quem sabe, isso não abandonei a ideia ainda. Perfeito. Mas, você falou agora há pouco sobre a importância de uma mentoria, de um laboratório, para que ficasse clara para você a tua participação no filme, né? Eu aqui, como espectador, penso que a força do filme tem a ver com 3 narrativas que estão rolando ali, né? Paralelamente, a narrativa de reconstituição da trajetória do João, sim. Evidentemente a narrativa que diz respeito ao Tiniá, e a tua também, né? De fato, foi nesse momento, já ali na fase de edição, que não sei se é a oportunidade ou a necessidade de você estar dentro do filme para você ficou mais clara. Conta para a gente aí como é que você resolveu essa questão. Acabou que, assim, por conta dessa rigidez também, né, de formal, né, tinha uma dificuldade em talvez situar um pouco as pessoas, porque são 2 personagens, 2 épocas diferentes, lugares diferentes, então, né, tinha um certo número de informações ali que talvez precisassem de um elemento, de um terceiro elemento para ajudar a ligar os pontos, a situar, né, a conduzir um pouco a narrativa, para não ficar, para as pessoas não ficarem perdidas, né. E no projeto inicial, assim, no roteiro, né, entre aspas, no tratamento, eu estava mais presente com reflexões também sobre identidade, sobre... mas aí ficou claro, principalmente na oficina de montagem, que acabava sendo um elemento perturbador, porque 2 histórias paralelas já era muita coisa, sabe assim? E até porque já tem um pouco esse viés assim de um diretor não indígena, né, branco, que vai falar sobre o tema indígena, né? Que no início não era nem isso. No início eu queria filmar com o João, que é justamente um não indígena que entrou, atravessou o rio, né? Mas, enfim, acabou sendo assim, então achei, acabou fazendo muito sentido da minha presença ser muito, tirando o começo, né, que eu falo que tinha esse projeto, que eu demorei vários anos, e que eu encontrei Tiniá, de apagar todo esse lado pessoal, sabe? E deixar a história e as imagens falarem por si. E de repente fez muito sentido, assim. Foi fácil, engraçado, depois de quebrar muita cabeça, de fazer várias versões de narração e tal, de repente, num gesto, essa narração ficou, assim, sabe? Se cristalizou, assim, se formou. E eu acho que é isso. Eu acho até hoje, olhando o filme de novo, que ela ficou talvez um pouco explicativa demais para certas coisas, assim, sabe? Talvez ela pudesse, às vezes, ser um pouco mais aberta, deixar algumas coisas em suspensão. Talvez o filme ganhasse um pouco mais de... Mas é isso. A voz, a narração foi muito nesse sentido, assim, né? E no final, apesar de tudo, um questionamento sobre justamente esse lugar de quem está olhando de fora, né? Que é você, de repente, perceber que você vai descobrir muita coisa, que a sua experiência de contato com outra cultura vai ser muito importante, porque, para mim, pelo menos, foi muito enriquecedor, assim, sobre compreender o Brasil, né, de alguma forma, compreender várias questões que hoje estão muito latentes, inclusive, né, são muito problemáticas, assim, e dizem respeito a todo mundo, apesar de, às vezes, ser só supostamente questão indígena, mas teve esse lado de chegar a uma conclusão que você nunca também é uma escolha de vida, então teria que fazer que nem o João, teria que viver, né, junto. Então tem diretores, o Vincent Carelli, por exemplo, a vida dele né, trabalhar no Vídeo nas Aldeias, e é maravilhoso, porque ele tem acesso, ele formou vários jovens realizadores indígenas, então assim, é uma história de vida fantástica, né? Não é tanto o meu caso. E eu gosto de falar também de uma, por exemplo, uma descoberta, não sei se é um comentário que vai soar fora do assunto, mas assim,
aquelas imagens em preto e branco, que foi uma luta para conseguir aquele... A gente não encontrou a película 16mm original. Né, olhando com essa distância para o filme, para essas imagens, é louco você perceber que, assim, todas as pessoas que estão ali praticamente morreram depois desse primeiro contato, né? Então, a câmera ali é quase aquele filme do Chris Marker, do Okinawa, né? Que tem aquela moça da Malésia, e ela olha para a câmera e, de repente, a presença da câmera talvez tenha motivado ela pular da falésia, né? Então, esse lugar, assim, a câmera, né, esse instrumento de fazer imagem, no caso dessas imagens em preto e branco, é uma, não diretamente, mas quase metaforicamente, é uma máquina de produzir morte, né? Claro. Uma morte física e uma morte simbólica, uma morte cultural também. Então, eu acho que traz um pouco para esse lugar da narração, justamente de entender esse lugar, né? De quem está olhando, de quem está segurando essa câmera. De ter um respeito e um cuidado, talvez, redobrado para lidar com essas imagens, né? Inclusive, assim, eu acho que fiquei feliz de ter encontrado, de alguma forma, isso no filme, com essa dificuldade de ter a imagem do João. Quer dizer, essa imagem, né, esse rastro do passado que fica imortalizado quase numa imagem, na tradição Mebengocré, ela não deveria existir, a princípio, porque, né, isso é dito no filme, todos os pertences dos mortos são enterrados mortos. Senão o espírito vem para, né, querer buscar o seu pertence. Então tem uma espécie de maldição que ronda, né? Então é isso, assim, né? Eu acho que dá uma outra camada, uma outra profundidade para esse aspecto mais da imagem de arquivo, pelo menos, né? E desse lugar de realizador que vem de fora, né? De outra cultura. Então, assim, para entender onde esse lugar, sabe? E eu acho que o filme foi um pouco isso, entender que lugar era esse. Nos créditos você aponta duas fontes aqui, né? Para as imagens de arquivo, que é o primeiro contato com os Chucarramãe, que é de 53, o que mostra os Vilas Boas chegando, do Jorge Ferreira, e também o registro da expedição Roncador Xingu, que é de 48. Você teve dificuldade para achar esses dois materiais mesmo, é isso? Esse segundo foi naquele site archive.org, estava na Universidade de Pensilvânia, eu posso estar enganado, acho que é Pensilvânia. Essa não foi difícil não, mas foi engraçado porque foi relativamente caro e a qualidade não era tão boa, não era um telecine HD, era um 16mm telecinado em SD. Agora, esse arquivo do Jorge Ferreira, a gente olhou assim, eu fui para Goiânia, no GPA, no Instituto Goiano de Pré-História, não lembro direito a sigla, mas dentro da universidade tem um acervo maravilhoso, né, que tem muitos filmes de indigenistas dessa época também. Não tinha o filme lá, enfim, a gente olhou em vários acervos, Cinemateca Brasileira, Arquivo Nacional, Museu do Índio, e a gente não encontrou a película. E aí foi no YouTube que tinha esse filme, estava lá num link, e o filho do Orlando tinha uma cópia DVD. Foi a melhor qualidade que a gente conseguiu. Assim. Não tinha, infelizmente. Teria sido maravilhoso poder restaurar eventualmente, telecinar em 4K, 2K, e ter esse arquivo, né, digitalizado também, mas é um pouco o drama aqui, né, Cinemateca, o que está acontecendo hoje é meio sintomático, assim, né, dessa dificuldade de lidar com o suporte da memória audiovisual, né. Perfeito. Fabiana, você mencionou o Carelli, mencionou o Chris Marker, agora, nessa tua resposta. Ao longo do desenvolvimento do projeto, você usou como referência filmes, trabalhos de documentaristas? Conta pra gente aí. Bem no começo tinha um filme do Robert Kramer, que é um diretor americano, chama Route One, USA. Ele faz uma viagem pela costa leste dos Estados Unidos
e tem essa figura que é o Doc, né, que é porque ele filma, que está na frente da câmera. E quem assiste, a princípio, não sabe que não é um documentário, que é, na verdade, um ator que está interpretando o papel do Doc. Eu achava legal essa relação dos dois, assim, uma certa liberdade porque parecia, por certos momentos no filme, por exemplo, que o Doc é quase um obstáculo, né, de estar entre a câmera e o sujeito do filme, e o diretor, né, mas, na verdade, ele é quase um espião ali, ele está no meio, né, a gente, através dele, parece que, né, vai de carona, assim, com essa presença física dele, né, e ele provoca algumas coisas que acontecem por causa disso, assim, dessa presença física. Então tinha esse lado e tinha esse aspecto da viagem, né, um filme road movie, né, foi um filme bem marcante, assim. Um outro filme de viagem também, Férias Prolongadas, do Johan van der Kelder, né, que tinha um pouco essa proposta clara, assim, né, que deixava desde o início claro o propósito da viagem. Eu estou doente, eu não tenho muito tempo para viver, então eu vou fazer essa viagem como um gesto fílmico, talvez para refletir sobre a vida, né, sobre o ato de filmar também. Agora, um filme que me marcou muito, que aí foi bem mais próximo, assim, do momento da filmagem, foi o Nostalgia da Luz. Porque é um filme, primeiro, que tem uma narração linda, maravilhosa, assim, que tem uma poesia, mas talvez uma poesia bem simples, né, frase, e que lida com duas narrativas paralelas, né, que eu acho que esse foi talvez o maior desafio do filme, a maior aposta do projeto foi de bancar que duas histórias que o teatro, de alguma forma, não fosse só um pretexto, né? Não fosse só um instrumento, entre aspas, assim, que realmente fossem duas histórias que estivessem crescendo dentro do filme. E a gente deu uma sorte tremenda que aquele encontro com o Raoni, que foi também uma coisa que aconteceu, que a gente foi convidado para ir lá encontrar ele, que de repente ali parece que aconteceu alguma coisa, e a sensação que me deu que ali as duas histórias meio que se cruzam, né? E não é à toa que elas estão no final do filme, assim, é meio que um fechamento. E nesse filme do Guzmán é muito isso, né? Tem a história, aquelas pessoas que estão procurando, né, os vestígios, né, os restos mortais das vítimas da ditadura, e os cientistas que estão olhando para o espaço e para as galáxias, né? E eu estava até ouvindo uma entrevista do Guzmán, que é uma coisa que eu não tinha sacado, eu tinha esquecido, que ele também fez meio que essa aposta, assim, e aí ele foi surpreendido um dia que ele foi visitar um observatório e tinha um cientista americano, um senhor de idade já, acho que mais de 80 anos, que estudou durante muitos anos galáxias formadas de calcário, ou calcário, que é a substância do osso, a matéria que forma o esqueleto. E ali, de repente, também, né, tem uma coisa que se produz ali que ganha uma dimensão quase universal, mas que é da ordem do acaso. Isso é maravilhoso, né? Essa aposta assim, de duas coisas em dois tempos distintos que de repente vão se encontrar. Perfeito, ótimo. Belas referências. Fabiana, temos uma pergunta aqui do Rudy Gonçalves. Dá parabéns a você, adorou o documentário, e diz que o filme, no final, mostra o retorno do Tiniá, reencontrando a sua cultura. Ele gostaria de saber se hoje o Tiniá permanece junto ao seu povo. Sim, então, o filme coincidiu exatamente com esse momento da volta. Então, a gente acabou filmando em setembro, que é setembro, 3 dias depois. Eu até acompanhei, continuei filmando, já não tinha verba para a equipe toda viajar até o Pernambuco nele, então eu acompanhei, filmei algumas coisas para os preparos para o Oricuri, né, que é esse ritual que eles deixam a aldeia, que tem um aspecto de uma cidade, um pouco como a gente está acostumado a ver, e eles se isolam. Então, era esse momento que eles estavam preparando as coisas, fazendo essa mudança para o retiro. E aí, dali em diante, ele ficou direto. E foi,
assim, a gente se fala de vez em quando, e no começo foi um pouco difícil, né, para ele se situar, tinha várias questões de adaptação mesmo, mas ele está lá até hoje, está trabalhando com saúde, tem um filho pequeno, e o filho nasceu agora, nesse período? Nasceu nesse período, recentemente. E, assim, teria sido maravilhoso poder continuar filmando ele nesse processo teria sido quase uma segunda parte do documentário, né? Poder acompanhar o processo dele voltando depois de 30 anos, né? Imagina. É justamente o que eu te perguntaria agora, se você pensa em fazer um novo filme sobre o Tiniá, por que não, mas sobre aquele universo, um desdobramento das explorações que você faz do tema da identidade, né? O que é que você diz? Isso... continuar, infelizmente, assim, a gente não botou, porque eu acho que claro que seria interessante em qualquer momento, né, tentar uma aventura com ele de novo, mas assim, eu acho que teria feito muito sentido acompanhando ele a partir do momento que ele chegou lá, né? Mas nunca se sabe, assim, eu adoro o Tiniá e se um dia surgir um projeto vai ser muito bacana poder fazer com ele, mas agora eu tenho um projeto novo que lida um pouco com essa questão da memória e da atualidade, assim, sabe? Com um acervo muito bacana que tem no Mato Grosso, que fala desse período da ditadura e da questão da invasão do latifúndio, né? Desse conflito que teve com o latifúndio e poceiros, pessoas que já estavam lá morando há décadas. E foi um processo muito violento. E tem um acervo maravilhoso que foi conservado lá em São Félix do Araguaia, que é uma cidade que tem perto de Juruciara. Então eu queria muito fazer um paralelo entre uma história de um personagem que resistiu à invasão do latifúndio junto com os moradores de Santa Terezinha, uma cidadezinha lá, com uma figura hoje que eu não posso falar o nome porque ela está numa situação jurídica um pouco complicada, mas que também luta por sem terras, né, por um projeto de ocupação e de permanência de pessoas na Amazônia. Essa ideia que eu acho muito legal de não usar a imagem de arquivo só como uma ilustração, né? De ter quase que um reencantamento assim da memória da imagem de arquivo, de fazer ela se tornar presente também no entendimento assim do que é aquela realidade, criando essa junção com o presente, uma aposta também. Esse projeto está em fase de pesquisa ou já um pouco além? Tá bem desenvolvido, ele já entrou em alguns editais, tem uma coprodução francesa, então, como a gente está passando um momento desastroso aqui em termos de política audiovisual, a gente conseguiu já um pequeno apoio para desenvolvimento, só que aí veio a pandemia também, para dificultar um pouco, então, a princípio, em março, devo poder fazer uma primeira viagem assim, de filmagem, de aprofundamento de pesquisa, mas já está bem avançado. Agora, só Deus sabe quando que vai ter condições de finalizar. Tá. Do ponto de vista de filmagens, de locações, é um filme menos complexo do que o Terceira Margem? Talvez um pouco menos complexo, porque ele é num lugar só. E tem um pouco essa questão de confinamento, porque um dos personagens não pode sair de onde ele está. E eu acho que vai ser um filme que não vai ter narração, vai ser um filme mais, aí sim, de observação, né, de filmar em uma certa intimidade, estar presente ali no dia a dia e observando, interagindo, mas mais observando. Assim. Além desse trabalho como diretor, imagino que você esteja envolvido em outros também como montador, não? Alguns projetos. Bom, agora a pandemia foi um momento complicado para todo mundo. Assim, juntou pandemia com paralisação, desmantelamento da ANSSIG, né? Então, vários projetos que eu estava trabalhando, vários não, mas alguns pararam, estão sendo desenvolvidos aos pouquinhos com os diretores e tal. E eu estou trabalhando agora num documentário em inglês que está
trata questões indígenas também, né, de confronto político com as pautas, com as conquistas indígenas dos últimos anos, das últimas décadas. Tá. Indígenas de onde? É mais geral, mais geral. Uhum. Com foco nos índios Kayapó. Perfeito. Língua. Tá bom. Fabiana, estamos nos aproximando aqui do nosso teto de horário. Gostaria de chamar de volta aqui a nossa telinha o Luiz, para fazer as honras da casa. Ligue o microfone, Luiz. Microfone desligado, ok. Fabiano, eu queria agradecer muito a sua participação e eu tenho certeza que enriqueceu muito, né, o teu filme para os cineastas, para os internautas que estão assistindo, que já assistiram o filme, né, e foi muito enriquecedor, todas essas informações que você passou, esses detalhes, eu acho que eles, né, levaram agora muito mais o seu filme, quem já viu. E eu quero também convidar a todos para assistirem o filme. Quem não viu o filme ainda está na plataforma, está aparecendo o site agora aqui embaixo, vocês entrem no site, por favor, da mostra, lá tem todos os links para os filmes e também para os bate-papos. Então, Fabiano, muito obrigado por estar aqui conosco. Tá? Obrigado, Sérgio. Nada, é um prazer. Sérgio, também muito obrigado, Sérgio, por você ter estado conosco essa noite. Foi um prazer receber você e Fabiano aqui. E eu quero deixar aqui um convite para todos os internautas que estão nos assistindo para voltarem amanhã às 8h30 da noite, que nós vamos ter o último bate-papo da Mostra 11 Brazilian Film Festival. Nós vamos ter a presença do diretor Thiago Mello falando sobre o filme dele, Azougue Nazaré. Então, uma boa noite, Fabiano, boa noite, Sérgio, e muito obrigado. Boa noite.